Olá, Alessandro. Nosso assunto hoje, milhas. Podemos dizer que milha é quase que totalmente sinônimo de fidelização? Esse é um tema bem interessante, porque o programa de milhagem aérea, ele começou há um bom tempo atrás, quando a gente tinha companhias aéreas praticando praticamente o mesmo valor. Na década de 80, a gente no máximo tinha 30% de desconto quando mandava, esse percentual de desconto, a outra ia atrás e o serviço prestado diferenciava e veio a fidelização do cliente através de milhagens. Hoje você tem a questão de milhas baseado em alguns pontos, principalmente a questão de pontuação através de cartão de crédito. Eu me lembro que na década de 90, um dos programas bem interessantes de milhagem que tinha, um programa da VASP. Na VASP você é 10. A cada 9 viagens de ida e volta, a 10ª era por conta da companhia e bastava você apresentar os cartões de embarque que aliás, os 9 cartões de embarque de ida e volta que você tinha, a 10ª era por conta da companhia aérea. E depois isso passou a uma parceria das empresas aéreas com administradoras de cartão de crédito, que é o que nós temos hoje praticamente no mercado. Através de um cartão de crédito você acumula pontos, e esses pontos são convertidos para milhas e, consequentemente, na hora que você transfere essa pontuação para a milhagem, é descontado um percentual. E uma outra opção também é você ter um cartão de crédito da companhia aérea, tendo por trás grandes bancos, que ostentam algumas bandeiras, e eles, a partir do momento em que você faz a compra, você acumula milha e automaticamente aliás, você mantém uma pontuação e essa pontuação automaticamente ela é transformada em milhas aéreas. Então, assim, em parte ela fideliza o cliente, porque muitas vezes o cliente, quando é um bom cliente que sempre está viajando, ele faz uma boa aquisição de milhas ao longo de um ano. Quando não, já pode entrar em desvantagens. Hoje a gente tem cenários bem complexos. Por exemplo, você tem clientes que viajam muito ao longo de um determinado período e ele consegue acumular uma boa quantidade de milhas. Ele consegue também adquirir uma boa quantidade de milhas comprando outras coisas através daquele cartão de crédito. E também ele consegue fazer a aquisição de milhas comprando milhas diretamente na companhia aérea. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de viajar com uma determinada frequência e você mantém um cartão de crédito no intuito de acumular milhas, isso aí pode não ser muito vantajoso. Porque se você não consegue voar, se você não consegue comprar um determinado padrão ou uma determinada quantidade por mês, você vai estar pagando uma anuidade maior e não vai estar acumulando a milha que você gostaria de acumular. Então, assim, as milhas, aliás, no meu ponto de vista, ela pode ser, sim, para quem viaja sempre, uma fidelização do cliente para a companhia aérea. Temos 3 principais empresas aéreas no Brasil atualmente, Latam, Gol e Azul. As 3 mantêm seus programas de milhagem? Mantém. E hoje, com essa parceria através de bancos, o programa de milhagem, tanto da Latam quanto da Gol, e em breve, muito em breve, da Azul, já estão sendo oferecidos como garantia para negociações de companhias aéreas. Um exemplo disso é a própria recuperação judicial que a Gol passou recentemente, onde o Smiles entrou como uma das garantias na recuperação judicial. Essa modalidade também existe em larga escala nas empresas estrangeiras? Existe nas empresas tradicionais. As empresas de baixo custo e baixa tarifa, elas não têm como manter isso, até porque elas procuram minimizar as operações de tal forma que aquilo ali se torne lucrativo com um preço baixo. Mas companhias aéreas tradicionais, tipo American, United, entre outras, Emirates, Latam, Gol, Azul, elas procuram manter esse programa de fidelidade em larga escala, inclusive com parcerias entre elas. Por exemplo, a United pode ter parceria com a Azul através de voos internacionais. Por exemplo, você faz uma viagem, digamos, São Paulo, Nova York, e esse voo, o bilhete saiu azul, mas em acordo com a United, você vai acumular a pontuação, no caso, no programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas. Só para ficar mais claro um pouquinho para o que nos acompanha, no caso da milhagem clássica, decorrente de viagem aérea, grosso modo, qual é a proporção entre trecho e milha? Essa questão de milhagem é uma excelente pergunta, porque ela vai depender também da distância que você vai viajar.
Vamos lá, você vai fazer um voo Recife-São Paulo, Campina Grande-São Paulo, existe uma determinada distância a ser percorrida. Existem milhas a serem percorridas. Então, esse acúmulo de milha ele vai de acordo com a distância que você está pagando, aliás, que você está viajando. Ela vai acumular de forma proporcional. Se o trecho é um trecho Campina Grande-Recife, obviamente, essa proporção aí ela diminui. Detalhe é que com relação à questão de milhagens, a questão de acúmulos, aliás, de pontuação, ela também influencia bastante quando a viagem é internacional. Muita gente, quando faz uma viagem de ida e volta internacional, a depender da distância, ele faz um acúmulo bem considerável de milhas. Agora, eu sei que tem as particularidades, mas, grosso modo, quem quiser, por exemplo, de Campina Grande a Brasília ou São Paulo, no mínimo, aí por baixo, ele tem que ter quantas milhas para ir de volta? Outra pergunta bem interessante também. Antigamente você fazia determinadas viagens, até nesse trecho que você está falando, com pouca quantidade de milhas. Então, por exemplo, eu particularmente já cheguei a fazer João Pessoa-São Paulo com 2.000 milhas ou 6.000 milhas. Faz um bom tempo, mas assim, era mais fácil você acumular. Só que as companhias aéreas começaram a fazer uma análise. Muitas vezes o valor da tarifa estava muito alto, o voo praticamente lotado, e o cliente ele entrava dentro do programa de milhagem e fazia uma emissão de bilhete com um valor muito pequeno, uma quantidade muito pequena de milhas. Ao longo dos anos, eles começaram a fazer uma análise, e hoje isso vai em decorrência do valor do aéreo naquele dia. Então, por exemplo, eu já cheguei a atender cliente que tinha mais de 90.000 milhas, e um trecho Campina Grande-Brasília estava custando 80.000 milhas, lógico, para uma viagem de um dia, digamos, uma viagem, você programar uma viagem na terça-feira e viajar na sexta, por exemplo. A companheira estava pedindo dele quase 50.000 milhas, mais um percentual em dinheiro. Então você tem que começar a analisar como vai utilizar e de que forma vai utilizar essa milhagem. Perfeito. Um outro aspecto interessante, existe um padrão no que diz respeito à perda de validade dessas milhas, dessas milhagens nas companhias aéreas, ou cada uma tem um critério, um prazo próprio? Vamos lá. Enquanto estiver no cartão de crédito, ela vai ter um prazo. Geralmente é 1 ano. Quando você passa para a companhia aérea, a depender da companhia aérea e da política que ela pode adotar, elas podem, dentro de 1 ano, e prorrogar por mais um período. Vai depender de cada companhia aérea. Não existe uma regra fixa com relação a isso. Existem casos, por exemplo, que uma companhia aérea ela prorroga aquela quantidade de milhas que o cliente tem por mais 1 ano. E aí fica vantajoso. Geralmente nunca chega a 3 anos, por exemplo. Não, nunca vi. No máximo 2 anos, sim. 3 anos ainda não vi. Muito obrigado. Até a nossa próxima conversa. Vamos lá. Um abraço.